Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 26 de fevereiro. Um método de verificação. Grande paz tem os que amam a tua lei. Salmo 119, versículo 165. Escrevi várias vezes nesse devocional sobre o fato de que Deus às vezes nos guia por meio das circunstâncias. Isto certamente é verdade, mas precisamos ser equilibrados quando procuramos ouvir e obedecer a sua voz, por meio das circunstâncias. Não recomendo usar apenas as circunstâncias para discernir a vontade de Deus. Devemos também considerar a paz e a sabedoria, que já mencionei neste livro. Essas são as principais maneiras de ouvir Deus, e nunca devemos ignorá-las. Uma circunstância pode parecer uma porta aberta, mas não devemos passar pela porta a não ser que tenhamos paz. Seguir somente as circunstâncias pode nos colocar em problemas. De verdade, Satanás pode arranjar circunstância tanto quanto Deus, porque ele tem acesso à esfera natural em que vivemos. Portanto, se seguirmos apenas as circunstâncias, sem considerar outras formas de ouvir Deus, podemos cair no engano. Sabemos que não podemos ir contra a palavra de Deus. Precisamos ser guiados pela paz e andar em sabedoria. É fácil fazer uma rápida checagem interior para testar o nível de paz em nosso coração, antes de permitir que as circunstâncias nos dirijam. A maneira mais segura de ouvir Deus é combinar princípios bíblicos, de ser guiado pelo Espírito e permitir que eles sirvam como um método de checagem, um para o outro. É sempre melhor considerar todo o conselho da palavra de Deus e nunca simplesmente tentar encontrar partes dela que concordem com o que você gostaria. A palavra de Deus para você hoje. Sempre siga a paz quando for tomar decisões. – 27 de fevereiro. Deus conhece você intimamente. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces a intenção, Senhor. Salmo 139, versículo 4. Pelo fato de nos relacionarmos com Deus como indivíduos, e é assim que Ele quer que seja, também oramos como indivíduos. Até quando oramos coletivamente por outros, ainda somos indivíduos. Simplesmente unimos nosso coração com outras pessoas, como uma só voz. Durante esses momentos de oração coletiva, creio que muito mais do que desejamos que os nossos métodos sejam os mesmos. Deus deseja ver os nossos corações em unidade. Quando dizemos, Senhor, ensina-me a orar, estamos pedindo a Ele para nos ensinar a orar de uma maneira pessoal e distinta, e para nos capacitar, para que as nossas orações sejam expressões fáceis e naturais de quem somos. Não devemos nos despir da nossa individualidade na porta do nosso quarto de oração,
Precisamos ir a Deus exatamente como somos e dar a Ele o prazer de desfrutar da companhia do original que Ele criou, cada um de nós para ser. Precisamos nos aproximar de Deus com os nossos pontos fortes, as nossas fraquezas e as nossas singularidades. E tudo o mais que nos distingue tão maravilhosamente de todas as outras pessoas do mundo. Deus tem prazer em nos encontrar, de maneira que estamos, desenvolver um relacionamento pessoal conosco e nos ajudar a crescer, para nos tornarmos tudo o que Ele quer que sejamos. É reanimador perceber que podemos entrar na presença de Deus assim como somos e permanecer relaxados na sua presença. A palavra de Deus para você hoje. Não há necessidade de colocar maquiagem antes de se aproximar de Deus. – 28 de fevereiro. Seja forte e corajoso. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Josué capítulo 1, versículo 7. Deus quer que sejamos totalmente livres do medo. Ele não quer que vivamos em tormento, nem deseja que o medo nos impeça de fazer confiantemente o que Ele nos diz para fazer. Deus se move em nosso favor quando colocamos o foco nele, em vez de colocarmos nos nossos medos. Quando ouvimos a sua voz, em vez de ouvirmos a voz do medo, quando temos pensamentos ou sentimentos de medo, o nosso inimigo Satanás está simplesmente tentando nos distrair de Deus e da sua vontade para a nossa vida. Podemos sentir medo em vários momentos, mas podemos escolher confiar em Deus e, se for preciso, seguir em frente, mesmo com medo. Há muitos anos Deus falou ao meu coração sobre seguir em frente, mesmo com medo. Quando disse a Josué, não temais, ele estava advertindo de que o medo iria tentar impedi-lo de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Deus falou a Josué, não permita que o medo o controlasse, mas continue seguindo em frente, forte e cheio de coragem. Quando sentimos medo, a primeira coisa que devemos fazer é orar. Devemos estar determinados a buscar a Deus, até que saibamos que temos vitórias emocional e mental sobre o medo. Ao fazermos isso, estamos colocando o foco em Deus, em vez de colocar-no nos nossos medos. Estamos adorando-o por quem Ele é e expressando o nosso apreço pelo bem que Ele fez, está fazendo e continuará a fazer. Na próxima vez que você enfrentar o medo em sua vida, lembre-se de ser forte e cheio de coragem e de continuar seguindo em frente na vontade de Deus. Ainda que você tenha de fazer alguma coisa com o medo, vá em frente e faça enquanto permanece concentrado em Deus, em vez de ficar focado no medo. A palavra de Deus para você hoje. Siga a voz de Deus e não a voz do medo. Primeiro de março. Deus diz uma palavra nova.
Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Salmo 105, verso 4. Quando o rei Josafá ouviu dizer que um enorme exército estava reunido para atacar Judá, ele soube o que fazer. Ele precisava se dispor a não buscar o conselho das pessoas, mas a buscar a Deus e a ouvir diretamente dele. Sem dúvida, Josafá havia estado envolvido em outras batalhas antes daquela, porque ele não podia usar os mesmos métodos que havia empregado nas situações anteriores, independentemente de quantas vezes algumas coisas funcionaram no passado. Ela pode não funcionar para resolver uma crise atual, a não ser que Deus a unja de novo. Ele pode ungir um velho método e escolher operar através dele, mas também pode nos dar uma direção inteiramente nova, instruções que nunca ouvimos antes. Precisamos sempre confiar em Deus e não nos métodos, fórmulas ou maneiras que funcionaram no passado. O nosso foco, a nossa fonte de força e suprimento deve ser Deus, e Deus somente. Josafá sabia que, a não ser que ouvisse de Deus, ele não iria conseguir. Na MBA Amplificada, chama essa necessidade de ouvir a voz de Deus de a sua necessidade vital. É algo sem a qual ele não podia passar. Era vital. Era essencial para a sua vida e para a sobrevivência do seu povo. Talvez você esteja em uma situação semelhante à de Josafá. Talvez também precise de uma palavra nova de Deus. Talvez sinta que, como um homem ou uma mulher que está se afogando, você está afundando pela última vez. Você pode estar desesperado por uma palavra pessoal de Deus a fim de sobreviver. Deus quer falar com você, ainda mais do que você quer ouvi-lo. Busque-o, dando a ele o tempo e a sua atenção, e você não se decepcionará. A palavra de Deus para você hoje. Esteja aberto para ouvir uma palavra nova de Deus hoje. (2 de março) Ouça e obedeça. Simeão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Lucas capítulo 5, versículo 5. Deus tem bênçãos e novas oportunidades reservadas para nós. Para recebê-las, precisamos ouvir a sua voz. Para podermos recebê-las e depois darmos passos de fé em direção a elas. Isso, em geral, significa fazer coisas que não sentimos vontades de fazer. Coisas que talvez achemos que não vão funcionar ou não consideramos importante. Mas a nossa confiança e reverência para com Deus precisa ser maior do que nós pessoalmente queremos, pensamos ou sentimos. Vemos um exemplo perfeito disso em Lucas 5. Pedro e alguns dos seus outros discípulos tinham pescado a noite toda. Não tinham apanhado nada. Eles estavam cansados. Na verdade, estavam exaustos.
precisavam de uma boa noite de sono e provavelmente queriam fazer uma boa refeição. Tinham acabado de lavar e guardar suas redes, o que dava muito trabalho. Então Jesus apareceu na margem do lago e disse a eles que se quisessem pescar um carregamento de peixes, eles teriam lançar as redes novamente, desta vez em águas mais profundas. Pedro explicou que eles tinham trabalhado duro a noite inteira e não tinham pegado nada, e que agora estavam cansados. Mas ele também concordou em tentar de novo, porque Jesus lhe havia dito para fazer isso. Este é o tipo de atitude que o Senhor quer que tenhamos. Talvez não sintamos vontade de fazer alguma coisa. Talvez não queremos fazê-la. Talvez nem achamos que seja uma boa ideia. Podemos ter medo de não funcionar, mas precisamos estar disposto a ouvir e a obedecer a Deus quando Ele fala conosco. A palavra de Deus para você hoje: esteja disposto a obedecer a Deus, ainda que você não sinta vontade de fazer isso. Ele tem grandes coisas reservadas para você. (3 de março) Os Ita estão perseguindo você. Depois disso, os Moabitas, os Amonitas, com alguns dos Amonitas, entraram em guerra contra Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. No versículo de hoje, os Moabitas, os Amonitas e os Neunitas estavam atrás do rei Josafá e do povo de Judá. Em outros trechos do Antigo Testamento, os hititas e os canaanitas criavam problemas para o povo de Deus. Mas no nosso caso são o medo dos itas, das doenças itas, do estresse itas, dos problemas financeiros itas, os inseguranças itas, os vizinhos carrancudos itas e daí por diante. Eu me pergunto, quantos são os itas que estão perseguindo você agora? Sejam eles quais forem, você pode aprender com a relação do rei Josafá aos itas que estavam ao seu encalço. A primeira coisa que ele fez foi ter medo, mas depois rapidamente fez outra coisa. Ele se dispôs a buscar o Senhor, determinando a ouvir Deus. Josafá chegou a proclamar um jejum em todo o reino, com esse mesmo propósito. Ele sabia que precisava ouvir de Deus. Ele precisava de um plano de batalha, e só Deus podia dar a ele um plano vitorioso. Assim como Josafá, devemos desenvolver o hábito de correr para Deus em vez de correr para as pessoas quando temos problemas. Devemos buscá-lo em vez de consultar a nossa própria sabedoria ou pedir a opinião de outras pessoas. Precisamos perguntar a nós mesmos se corremos para o telefone ou corremos para o trono quando nos deparamos com problemas. Deus pode usar uma pessoa para nos dar uma palavra de aconselhamento, mas precisamos sempre buscá-lo primeiro. Ouvir a voz de Deus é uma maneira tremenda de combater o medo. Quando ouvimos Deus, a fé enche o nosso coração e expulsa o medo. Josafá sabia que precisava ouvir a voz de Deus.
séculos atrás e temos a mesma necessidade agora. Certifique-se de buscar a Deus e de ouvir a sua voz hoje. A palavra de Deus para você hoje. Peça a Deus para protegê-lo contra os itas da sua vida. 4 de março. O seu amigo de todas as horas de todos os dias, de tarde e de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, verso 17. Desenvolver a sua amizade com Deus é semelhante a desenvolver uma amizade com alguém na terra. Leva tempo. A verdade é que você pode estar tão próximo de Deus quando deseja. Tudo depende do tempo que você está disposto a investir no seu relacionamento com Ele. Eu o encorajo a conhecê-lo, mas passando tempo em oração e meditando na sua palavra. Sua amizade com Deus também se aprofundará e crescerá à medida que você andar com Ele, ao longo do tempo, regularmente, e à medida que experimentar a sua fidelidade. A diferença entre desenvolver um relacionamento com Deus como um amigo e desenvolver relacionamento com as pessoas é que, com Deus, você acaba tendo um amigo que é perfeito, alguém que nunca o deixará nem o abandonará, alguém que é fiel, confiável, amoroso e perdoador. Faça da sua disposição em desenvolver uma grande amizade com Deus e de convidá-lo para ser parte vital de tudo o que você faz, todos os dias. Uma prioridade. Inclua-o nos seus pensamentos, nas suas conversas e em todas as suas atividades diárias. Não corra para ele apenas quando estiver desesperado. Fale com ele no supermercado enquanto dirige o seu carro, penteando seus cabelos, levando o cachorro para passear ou preparando um jantar. Aproxime-se dele como seu parceiro e amigo e simplesmente recuse a fazer qualquer coisa sem ele. Ele realmente quer estar envolvido na sua vida. Deixe Deus sair da caixinha do domingo de manhã, onde tantas pessoas o guardam, e deixam que ele invada a sua segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e todos os domingos também. Não tente mantê-lo em um compartimento religioso, porque ele quer ter livre acesso a cada área da sua vida. Ele quer ser seu amigo. A palavra de Deus para você hoje. Deus é o seu Senhor, mas Ele também quer ser o seu amigo.